Olá, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 11 de novembro de 2021. E para a leitura inicial, de abertura, eu tenho aqui o livro Vinha de Luz, que eu acabei de abrir, na lição 155, Tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte removem a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer um dia com a luta que guardar-se além dos descansos provisórios e encontrá-la amanhã, com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção de paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. Que coisa, né? Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. E encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações em cada dia. Não é fugir do serviço e aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência, alcançando semelhante zona de compreensão. Conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atributos, trabalho, e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Graças a Deus, hein? Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças também ao nosso patrono, São Francisco de Assis. E graças à nossa querida espiritualidade que está sempre a nos envolver,
Então, todos os nossos guias e protetores espirituais e o nosso anjo guardião, ou os nossos anjos guardiões e espíritos simpáticos. Jesus o Cristo e a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Jesus Cristo, queremos agradecer essa semana inteira que recebemos de tuas mãos dadivosas. Queremos te agradecer todo o envolvimento, o amparo e a condução durante essa semana e agradecer a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Agradecer o fato de termos chegado até aqui, a teus pés, e estarmos podendo fazer esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite, transformado no Salão Jordão do Amor, ampliado, agora abrangendo todos os lugares onde esse culto é escutado. Jesus, o Cristo de Deus, abençoa esse momento que passaremos juntos, né? Essa quase hora, e envolve-nos e conduz-nos para que possamos fazer esse estudo de maneira ditosa e, mais do que isso, levarmos esses ensinamentos, essa tomada de consciência para as nossas vidas, de modo que possamos aplicá-las no dia a dia. Então, só nos resta pedir a autorização, a permissão ao Cristo para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, que é o dia 11 de novembro de 2021, e nós pedimos essa autorização e vamos abrir esse culto, esses trabalhos, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Senhor Jesus, na vez passada, deixa eu fazer os esclarecimentos. Na vez passada, eu fiquei em dúvida sobre o nome do pai de João Batista, né? A Maria, eu estava explicando, né, que Maria foi lá visitar a prima Isabel. Na verdade, eu estava explicando o que não tinha nesse Evangelho de Marcos, tá? Que eu estava falando que o Lucas descreve aqueles pormenores, e aí eu falei, a Maria foi lá ficar com a Isabel nos últimos 3 meses de gravidez dela, porque o anjo disse para ela, né? Não era uma fofoca, né? O anjo foi lá na casa de Maria, disse que Maria estava grávida do Espírito Santo, né? Do filho ia gerar e dar à luz ao filho do Senhor. E disse que Isabel também estava grávida pela mesma via. E aí Maria foi lá, na realidade o neném lá de Isabel é o João Batista, primo de Jesus, Isabel prima de Maria, e Maria foi lá e eu confundi, quer dizer, eu não confundi assim, não lembrei o nome do marido de Isabel, que é o Zacarias, mas aí eu falei... engraçado, veio o Z de Zebedeu, né? Mas Zebedeu está lá, né? O pai do Tiago, do João, que vão até aparecer nessa lição. Mas aí depois eu lembrei que era Zacarias. Então, confirmando, é Zacarias. Que era um sumo sacerdote pertencente ao templo, né? Então, e eu falei que o dia de São João era dia 25 de junho, porque era 6 meses antes do aniversário do Cristo. E aí a Kátia me lembrou que o dia de São João é 24 de junho. Mas aí o que acontece? Eu não sei se ficou sendo 24, porque o nascimento do Cristo é 25 de dezembro, mas a gente faz a comemoração no dia 24, entendeu? Então, a festa é dia 24. Pode ser isso. Mas também pode ser esses erros de calendário, que tem muito, gente.
Então, assim, até não se detenham nisso. Tem uns que não dá, tem uns que dá para entender porque realmente teve ajuste de calendário no ano 400, o Papa, não sei se foi o Gregório, tanto é que o calendário é gregoriano, fez um ajuste e aí tirou a meio as datas do lugar. Então, para você ter ideia, tem lugar que diz que o Cristo nasceu no ano 2 AC. AC é antes de Cristo. Como é que o Cristo nasceu no ano AC? Aí você pensa assim, o cara errou, né? Não, mas o cara está usando um outro calendário lá que faz... Porque não tem só esse dia 2 AC, não. Eu já encontrei até 4, 5 antes de Cristo. Que o Cristo nasceu no ano 5 antes de Cristo. Mas é porque começa que o Cristo era judeu. Na época, vigorava, ninguém sabia que o Cristo era o Cristo. Então, o calendário era o calendário dos judeus, que é o calendário que eles usam até hoje. Eles estão no ano 5.700, como eles não interromperam, estão no ano 5.000, que aí conta os 3.000 anos antes do Cristo, né? Mais de 3.000 anos. Mas esse calendário ele não era baseado no Sol, movimento do Sol, ele não é exatamente igual. Ele não tem esses meses. E tanto é que se você pegar a Páscoa, os judeus, a nossa Páscoa que a gente celebra com o Cristo, veio da festa judaica da Páscoa, da Pessah, né, de atravessar o mar. E tem até hoje. Mas se você for olhar, a Páscoa judaica raramente cai junto com a Páscoa cristã. E embora sejam dias, uma semana para frente, uma semana para trás, entendeu? Mas é por causa desse ajuste dos meses, né? Que os meses são outros, tem outro nome, eles começam diferentes, é baseado nos equinócios, entende? Então tem pequenas... A própria data, 25 de dezembro, isso é uma coisa absolutamente certa, que o Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso não há a menor possibilidade em calendário nenhum, porque todos os eventos que são descritos no Evangelho, inclusive os animais já dentro do galpão, são eventos que aconteceram em setembro, quando começava a temperatura a baixar, porque estava entrando lá, né? Aqui em setembro está entrando primavera, lá está entrando outono, tá? Tanto é que assim, isso não poderia ter ocorrido no dia 25 de dezembro, porque às vezes em Jerusalém, aquela região, neva. Não é uma neve horrorosa de metros, como é na Europa, nem neva todo ano, mas faz frio e neva. Então, não foi esse momento aí que o Cristo nasceu, entendeu? Foi um pouco antes. Mas tem aí um outro estudo, né? Por que essa data foi escolhida? Aí eu faço depois, tá? Se vocês quiserem, aí a gente só mandar mensagem, a gente faz esse estudo. Mas aí terminamos Mateus, começamos o Marcos, o Evangelho de Marcos. E na vez passada eu fiz o capítulo 1, os versículos de 1 a 13. E o último tópico, que eram os versículos 12 e 13, depois que o Cristo foi tentado no deserto, que é uma passagem bem didática, né? O tal do jejum no deserto é uma coisa pertencente ao costume judeu. O pai de Maria fez jejum, porque ele era cobrado pelo Rubem, né, o sacerdote, para ter filho, né? E eles bem mais velhos do que Isabel e o Zacarias. Mas ele não era
ele não era sacerdote. Assim mesmo o sacerdote Rubem foi lá e ficava, você tem que ter um filho, imagina, o cara com 70 anos. E aí ele fez a Isabel não, a mãe de Maria Santana, rezava muito, e o pai, o São Joaquim, foi fazer jejum no deserto. Né? O João Batista, descrito aí, fazia jejum no deserto, quando ele comia os gafanhotos e o mel. E agora Jesus, logo depois que ele é tentado, então você vê que item importante, que é a tentação do Cristo. Por quê? Porque depois que você está na carne, é um outro momento, você tem uma outra relação com as coisas. Repara que não tem evolução, essas grandes de mudança de fase não são feitas no astral. No astral você trabalha, você concretiza, você se reharmoniza para fazer reencarnação e para aqui você poder galgar um outro nível. Mas as mudanças de nível, a expiação e a prova é encarnado, é com a matéria. Mas um dia que eu vou chegar e não vou ter mais corpo material, mas aí nesse dia você não precisa mais encarnar. Você já já expurgou todos os miasmas, todas as suas faltas, né? Você já expiou as suas faltas para com os outros e você vai ser provado e pronto. E o Cristo também. O Cristo, o que ele estava fazendo aqui na Terra, é uma ascensão de nível crístico. Só que a gente não tem esse acesso. Tem um povo que diz que tem, mas assim, é difícil, né? Você fazer uma projeção de uma coisa que é muito acima de você. Nunca tive lá. Nessas sociedades místicas também tem, não sei o que lá, do terceiro raio, do quarto raio. Mas, assim, o que a gente pode saber é que, porque isso está em João, você vê lá as passagens, que também pode ser um outro estudo, né? Onde o Cristo, ele fala que ele está a comunicação com Deus e fazendo a ligação. Então, nesse momento de início de encarnação, que a gente sabe que aquele corpo lá é um corpo todo especial, né? Não é igual ao nosso. Então, ele vai manipular uma marionete de carne. Ele vai ter um corpo que as pessoas vão poder pegar, né? Ele ser espremido na multidão. E isso daí é um negócio que impacta o espírito. Entendeu? Então, ele vai passar lá pela tentação do deserto, que são, se você olhar lá, são as tentações da matéria, né? Ego, né? O opositor. Pastorino me ensinou a tratar aquele do outro nome de o opositor, que é o mais correto, porque esse nome não está impregnado de coisas, energias esquisitas, né? Então, o opositor vai lá e fica oferecendo coisas materiais, depois títulos, né? E mexendo com o ego, com essas coisas que a matéria chama, entendeu? Que você tem que ter suplantado para poder conviver com isso. E aí, então, logo depois que ele foi tentado, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, né? Depois que ele foi batizado. Então, eu estou lendo 12 e 13, que foram da vez passada. E ali esteve no deserto 40 dias. 40 dias é uma coisa referente a, todo mundo sabe, matéria, né? Os 4 elementos materiais. 40 dias você está vencendo uma prova material, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Ou seja, ele estava passando pela condição no mundo. A nossa condição a gente está sozinho no mundo, porque a sua encarnação é única, né? Não importa, é uma família maravilhosa, a mãe vivia na igreja, o pai era pastor, mas o filho não necessariamente vai ter as sintonias, né? Então,
Então, a nossa encarnação é única e a gente vive entre as feras e os anjos, que é a condição do homem. O homem ele pode, num momento, ser muito vil, né, fazer uma coisa muito errada, muito animalizada. Ele está se referindo à evolução também dos reinos, né? A gente vem do reino animal e a Terra está, nesse momento, botando o pezinho para a condição de poder ascender as criaturas encarnadas desse Eon, né? Que a gente sabe que teve visita de gente que não pertencia aqui ao planeta Terra, já era evoluído, veio completar lá a evolução, mas depois voltou lá para um outro lugar lá condizente com a vibração. E aí ele está fazendo isso e a gente vive com as feras, né? Assim, tentado pelas feras, a nossa animalidade, a nossa ânima animal, e os anjos o serviam. E vivia entre as feras, esse mundo animalizado do qual acabamos de sair. E os anjos o serviam. Chegou a vez, os anjos, a espiritualidade está aí, ó. Está nos servindo o tempo todo, né? Parece incrível isso, né? Mas é verdade. A espiritualidade está nos servindo 24 horas por dia. Inclusive o Cristo. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Tá? O João foi preso. Quando João foi preso, Jesus vem para a Galileia. Aí todo mundo fica assim, ah, meu Deus, mas Jesus, hein? Não era o primo dele? O planejamento não era esse. O João vem, prega lindamente, seduz todo mundo pela palavra, mas o João não falou a boa nova, né? Até porque ele não estava, ele sabia que vinha, mas não. A mensagem do João era que o Cristo vinha, tá? E aí quem ia dar a boa nova era o Cristo. E aí João é entregue à prisão e o Cristo herda todos os discípulos, como a gente vai ver, de João, quer dizer, todos que quiseram seguir o Cristo. E João sai de cena e Jesus vai para Galileia pregar, né, sabendo que João está seguindo também o destino dele, pregando o evangelho. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Está próximo. Arrependei-vos, porque dali a 2 anos ele vai dizer, o reino de Deus já está no meio de vós. Que aí já é. Né? Ele faz 3 anos de pregação. 3. Referente à espiritualidade. Mudança de grau espiritual. E aí ele fala aqui, ele fala, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então ele começa a espalhar boa nova assim no sapatinho, frases genéricas. Ele não está jogando aquelas parábolas que fica todo mundo descabelado, arrancando os cabelos para entender, não. Ele começou ali sutilmente, né? E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Simão é o Simão Pedro e André é o irmão de Simão Pedro. Seu irmão, aqui está escrito, né? Que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali a pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco consertando as redes. Isso é interessante. O João, a especialidade dele, ele era pescador, estava na comunidade, até porque essa companhia de pesca pertencia ao Zebedeu,
ao pai do Pedro e do André. Então, na verdade, a companhia era dos pais, né? O pai do Pedro e do André e o Zebedeu. E os filhos, né? O Pedro e o André, o Pedro que vai vir a se chamar o Simão, que vai vir a se chamar Pedro, e o outro, o filho de Zebedeu, Tiago, né? Tiago maior, que depois vai ter um outro Tiago, né? Também apóstolo do Cristo, que é o Tiago menor, que ele é primo direto de Jesus. Agora, esse daí, ele é filho da prima do Cristo, né? Da Maria Salomé. Então, o João vai ser o Tiago chegado, mas o João vai ser mais, que vai vir a ser o João Evangelista, esse João aqui, né? Irmão do Tiago maior, que era dono também, trabalhava na companhia de pesca, da beira do lago de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Vocês sabem que essas três coisas estão exatamente no mesmo lugar, né? É o mesmo corpo d'água, tá? Então eles trabalhavam ali, disse que é muito piscosa, as águas são, eu não sei hoje, na época era. Tanto é que eram várias companhias, várias colônias de pescadores, viviam disso, né? Depois pegava o peixinho, abria, botava lá no sol para secar e quando tinha sal, salgava porque ajudava a preservar o peixinho, né? Por isso que o sal era um ouro na antiguidade, né? É muito difícil para uma pessoa hoje em dia que vai ali no supermercado e compra um quilo de sal por um preço de banana, embora não tenha mais nada barato, mas assim, é uma das coisas mais baratas que tem, e você usa pouquinho. E aí, na antiguidade, todo mundo passava o peixe e comia, ninguém salgava nada, né? O sal era para preservação, salgava para preservação, salgava a carne, salgava o peixe. Quando tinha, tá? Porque era caríssimo. Aí depois vem as espécies, as especiarias, que eram essas plantinhas que dão gosto, que aí também vira mercadoria, né? Uma parte a gente foi descoberto porque estavam procurando era canela, cravo, né? Corante, né? O Brasil também tinha lá do outro lado do mundo. O de lá tinha até mais pigmento vermelho. Então a gente só foi descoberto, nada, eles estavam caçando mesmo essas especiarias, né? Por quê? Porque não tinha geladeira, o gado morria, e eles matavam antes do gado morrer, para o gado não emagrecer. Nessa época que Jesus nasceu, que quando começava a temperatura baixar, eles matavam. Aí a temperatura baixava, preservava um pouco, mas a carne dava uma apodrecida legal. E aí, para comer aquilo ali, para encarar, só botando muito tempero. E aí, esses temperos assim, bravos, né? Para cozinhar junto, né? Vocês devem saber que o vinha-d'alhos, você botava o alho, que é um negócio que queima, e o vinho, avinagrado, o vinho que já tinha virado vinagre, botava a carne de molho para tirar os vermes, os bichos, né? Vocês devem saber disso, não sei. Enfim, então estavam ali, fontes de proteína, né? Não precisa plantar, não precisa criar, pegar lá no mar. Era muito apreciado peixinho salgado, tá? E eles eram um pessoal que não era miserável não, tá? Não tinha nenhum miserável aí não. Pedro não era miserável. E os quatro, agora isso é fantástico, né? Jesus chama os quatro e logo os chamou. O André, irmão do Simão, Pedro, que vai ser chamado Pedro, o Tiago maior e o João, que vai vir ser o João Evangelista. E logo chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, isso aí é uma tradução que é esquisita. Não é jornaleiros, são os empregados da companhia de pesca.
Hoje em dia, a gente chamaria de pescadores também, trabalhar na companhia de pesca, né? Foram após ele. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então ele já arrastou esses 4. Então, por exemplo, não tem esse evento que Jesus chega e né, desce a lista dos 12 de uma vez, não. Isso ele foi andando, depois vai aparecer Filipe, né? São os 5 primeiros. Depois, quando aparece lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, se não me engano, que aparece a lista, mas não tem o chamado de todos, não, tá? Tem até o Filipe, aparece melhor em João, tá? João mostra melhor. Inclusive, a história que João conta sobre o chamado é um pouco diferente dessa. Então, dentro daquela diversidade de datas, as histórias... Eu fiz o Evangelho lá na Aliança, mês passado, eu fiz o capítulo 28 de Mateus, aí fechei o Evangelho, porque são só 20 versículos. E ali tem aquela passagem do Jesus, né, ressuscita, e no Evangelho de Mateus diz que a Maria Madalena encontrou ele no caminho, ela já estava indo lá dar a notícia, que o anjo falou para ela, e aí ela se ajoelha nos pés de Jesus e agarra o pé de Jesus. Em João, essa narrativa é outra. João diz que o Jesus aparece para Madalena ainda lá na horta, né? Ela até acha que o Jesus é o horteleiro, e ele fala para ela: não me detenhas, não me toques, porque eu ainda vou ao Pai. Era um corpo só, era um holograma. Porque ele não tinha ainda mudado de grau, ele ainda ia ao Pai, e fala isso: eu vou ao Pai, depois eu volto. E aí, quando ele volta, ele faz aquelas aparições que todo mundo toca, que o Tomé enfia dedo na ferida, entendeu? Ele já volta com outro corpo, que não foi o que ele usou durante a Terra, e que não é esse que ele aparece para Madalena. Tá? Então, o que acontece aqui? Ele começou a recrutar os discípulos e começou ali pela colônia de pescadores, porque aí tem uma metáfora bonita, né, de que eles lançam a rede para pegar peixes, e ele fala: eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. No sentido o peixe, quando você tira, você mata, né? Mas aí no sentido de lançar a rede e salvar aqueles que forem capazes de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque muita gente na época viu e ouviu e não se sensibilizou, porque não estava naquele grau ainda, né? Evolutivo, tá? E aqui, no versículo 21, diz então que ele já pega esse povo aí, entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. O negócio era sábado, né? Já adorava fazer um milagre sábado, que já era para mandar era a primeira lição, né? Olha, toda essa coisa externa, esse culto externo, tudo muito materializado, tudo muito assim para os outros verem, né? Não é isso. O homem serve ao sábado, ou o sábado serve ao homem? Entendeu? Aí ele faz cura. A primeira cura que ele faz é no sábado. E aí ele manda até o cara ir lá. Aí o sacerdote fala: quem é que fez a cura, hein? Não sei. Aí a pessoa que é curada não sabia, porque o Jesus estava começando naquela hora. E nesse caso aí, ele passou lá pelo tanque de Betesda, ele nem pregou nada, ele só curou o coxo, entendeu? Aí o coxo saiu dali feliz da vida, dançando, disse que sapateando e tudo. Foi lá no templo, foi lá para a festa do templo. Mas aí lá o Jesus aparece, fala com ele, né? Aí ele fala: olha lá, foi aquele ali que me curou. E ali já começa a querela. Então, por exemplo, essa passagem aqui,
que entraram em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, é o que vai acontecer. Ele sempre vai na sinagoga, porque é o povo que supostamente estava esperando o Filho de Deus. Mas aí ninguém dá bola, ele vai pregar na periferia. Ninguém dá bola não, até depois de começar a enxotar, né? Que vai acontecer com os discípulos, João, Pedro, Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, é a mesma coisa. Eles começam a pregar na sinagoga e depois eles são enxotados e vão para a periferia. Isso quando não tentam matá-los. Então agora a gente vai passar para o nosso lindo e maravilhoso passe. Vamos nos colocar assim bem confortáveis assim na cadeira e vamos imaginar os nossos guias e protetores espirituais aplicando um passe na gente, que eles estão auxiliados e envolvidos, e nós todos, né, em nossa casa, mandados pela egrégora do Cristo de Deus, tá? Então, é a egrégora do Evangelho da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Então, a gente se senta confortável e imagina, pode ser também os falangeiros do santo da nossa devoção, né? Por exemplo, de Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões, os espíritos amigos e benfazejos que tanto nos auxiliam no nosso dia a dia. Graças a toda essa espiritualidade que tanto nos envolve, nos ilumina, nos aconselha, nos protege e nos conduz. Dessa forma, Senhor, queremos então reforçar o nosso pedido no sentido de que possamos todos, Senhor, ter sido atendidos em nossos lares, recebendo a visita da espiritualidade que ajudou a sanitizar os nossos lares, a reequilibrar as vibrações e as forças com todos os outros componentes do nosso lar que vivem no mesmo teto e todos aqueles outros núcleos familiares com os quais não temos convivência diária, mas que fazem parte da nossa família ampliada, assim como todos aqueles amigos nossos, né? Aqueles outros espíritos que estão aqui contemporaneamente conosco na Terra, no mesmo éon, e que são harmônicos, com os quais temos vibrações simpatizantes, que todos possam ter sido também abundantemente abençoados, na medida das suas necessidades e merecimentos. Jesus o Cristo, que ainda toda essa espiritualidade também possa ser abençoada pelo Altíssimo, que essas vibrações maravilhosas possam atender também todos esses trabalhadores, que também estão no mesmo éon e na mesma senda, só que um pouco mais elevados que nós, nos auxiliando. Jesus Cristo abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos e todas as pessoas que estão necessitadas, especialmente desse abraço, né? Agora a gente vai pensar pessoas que estão necessitadas, que nós conhecemos, que elas possam receber um quanto de energia boa e que elas possam, Senhor, também vibrar cada vez mais uníssono. Então, que dessa forma possamos mandar um quanto de energia para a transição planetária, para a saúde do planeta, dessa espiritualidade encarnada e desencarnada que pertence a esse planeta, e também, Senhor, o envolvimento para todos os líderes de Estado e todos aqueles homens que têm, homens e mulheres, que têm poder de decisão sobre a vida de muitos. Jesus Cristo, ao final desse culto, só nos resta agradecer muito e pedir a tua autorização para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.